Boa tarde. Gente, vamos iniciar nosso encontro com uma mensagem. É um momento de reflexão, tendo como tema principal o Setembro Amarelo, valorização da vida, o combate ao suicídio e suas causas, que levam pessoas a uma sensação de desespero, e esse desespero, a falta total de esperança, pode levar alguém a fazer um ato criminoso, contra si mesmo. E até que ponto nós temos o direito de atentar contra a nossa própria vida? Será se nós temos esse direito? Será se a pessoa que está passando por essa fase, ela vai filosofar acerca dos princípios éticos da sua vida, se pode ou não pode suicidar, Então, por que uma pessoa chega a esse ponto? Alguns dizem, algumas pessoas fundamentalistas até, que é falta de Deus no coração, enfim. Outros dizem que é uma fraqueza. Algumas pessoas que buscam o suicídio quer apenas chamar a atenção, tem esses casos também, não são todos, ou chamar a atenção para algo que ela está reclamando, se queixando naquele momento, que para ela está sendo muito difícil, está incomodando, está lhe fazendo sofrer. E aí não cabe a nós julgar porque a pessoa fez aquele ato para buscar a atenção de alguém. Isso aí cabe a cada um. Mas o fato é que é um mês que a gente não pode deixar de refletir sobre, pensar sobre, conhecer mais sobre essa temática da vida, do morrer, da morte. Há uma morte que não se deseja para ninguém, certo? A gente vai escutar também Barreto, que vai ler uma mensagem que traz o tema do Sísifo. Sísifo é uma personagem da mitologia grega que foi condenado a empurrar uma pedra redonda de montanha acima. Quando chega lá, essa pedra volta para o começo e ele tem que empurrar novamente. Nunca essa pedra vai ficar lá repousando no topo da montanha. Então, isso lembra também um pouco da teimosia, algo assim que não é compreensível a princípio, pela lógica humana, alguém viver sempre nessa peleja, rebolando uma pedra lá para cima, depois ela volta, e isso pode também servir de uma metáfora para a nossa vida. Todo dia nós temos que nos despertar, ir para o dia, fazer nossas tarefas, depois volta, e é sempre o mesmo ritmo, é sempre as mesmas coisas, embora feitas de forma diferente. Ou, quanto mais passa o tempo, mais a gente não é o mesmo. Ou a vida do dia seguinte não é a vida do dia de hoje. Tudo é diferente, mas como metáfora a gente pode dizer que Sísifo representa muito a rotina do dia a dia de pessoas que levam a vida como um fardo, como um sofrimento, uma tortura. E aí, de tanto sofrer, de tanto se queixar, se reclamar, vai chegar um dia que essa pessoa vai se cansar e vai desejar deixar de existir, de viver. Que não é isso que a gente deseja para ninguém. Diga sim à vida e diga não à morte, ao suicídio. Vamos lá, vamos ver o que Sísifo fala na leitura do filósofo, que ele vai trazer o texto de Albert Camus, o filósofo do absurdo, porque parece ser um absurdo mesmo certas coisas. A ânsia de luz, aqui por Barreto, preste atenção. Os grandes problemas da filosofia estão na vida. Eles são acessíveis a todos. Não são difíceis nem fáceis. Só é preciso coragem para enfrentá-los. A sensação do absurdo. A sensação do absurdo, escreve Camus, em Um Mito de Sísifo, pode arrebatar um homem qualquer, em qualquer esquina. Ela é, em sua dolorosa nudez, em sua luz, inapreensível. Quase todos conhecem essa sensação, que vem acompanhada das seguintes perguntas: para que tudo isso? O que é que estou fazendo? Vale a pena todo esse esforço? Levanta-se, bonde, 4 horas de escritório ou fábrica, refeição, bonde, 4 horas de trabalho, refeição, sono,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sempre no mesmo ritmo. É até um caminho confortável, mas um dia, eis que o porquê aparece. O habitual torna-se estranho e impenetrável, parece absurdo. A mecânica da vida torna visível. Rompe-se o rastro habitual do cotidiano. Os movimentos se retardam ou se aceleram. Como um filme, o cotidiano parece estar atrás de um vidro. Sentimos uma náusea. Alguém começa a rir atrás de nós. É o início da consciência. Para Camus, a filosofia surge dessa sensação do absurdo. E nós nos perguntamos, essa vida vale a pena? Ou é melhor o suicídio? Para Camus, essa é a única questão filosófica relevante. O resto não passa de um joguinho de pensamento. Filósofos racionalistas afirmaram que a razão tem 9 ou 12 categorias, com as quais ela tenta determinar a realidade. Para Camus, isso não tem a menor importância. Todas as categorias possuem, para um homem sincero, algo de ridículo. Escreve ele em O Mito de Sísifo. As categorizações da realidade por meio de termos abstratos não passam de tentativas intelectuais de esconder a sensação do absurdo. Com relação à questão decisiva sobre o suicídio, esse tipo de técnica funciona como uma terapia ocupacional. Categorias são apenas jogos de pensamento, simulações. Camus não cai na cilada de dissimulação terminológica. Ao contrário, permanece na esfera do sentimento. Sem medo, ele se aproxima da luz cintilante do absurdo, buscando conhecimento, tentando atingir aquela clarividência que torna o absurdo claro e nítido. O relâmpago do absurdo é decisivo. No momento seguinte, caem as cortinas e você se pergunta, eu estou sonhando ou eu acabo de despertar? Camus é um cartesiano do sentimento. O que Descartes postulava com relação ao conhecimento, conceitos claros e distintos, Camus descobre nos sentimentos. Através de sensações claras e distintas, nós descobrimos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos do que através das categorias claras e distintas do pensamento. Se queremos nos aproximar do cerne das coisas, não devemos seguir o penso logo existo, mas sim o sinto logo existo. As experiências e os sentimentos são primordiais. As elucubrações secundárias, a célebre frase de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Para Camus, diz respeito à esfera do sentimento e da sensação transformada. O iluminismo deve ser mais profundo. Trata-se da luz cintilante, inconfundível das sensações. Camus descreve experiências físicas e sensíveis. Ele usa mais imagens e menos conceitos. As luzes do iluminismo são para ele raios sensíveis. Camus não pertence, como Sartre e outros intelectuais, à burguesia francesa, onde vale a regra de Foucault. Sabe sempre um pouco mais que os outros, ser o melhor da classe, ainda beber, sugar na mamadeira melhor que o outro, dar os primeiros passos, os passos antes dos outros, ter resultados melhores que os outros, ser sempre o primeiro. Ao contrário de Foucault, que também cresceu sob as normas do conhecimento burguês e delas tentou escapar em sua reflexão, Camus, quando criança, não ficou esperneando na piscininha. Ele se banhou no mar, à luz cintilante do sol. Ótimo. Então, Franco Angelino Alberto Camus, ele é bem categórico quando se fala dessa temática vida, morte, suicídio. Ele vai dizer que, a partir do mito de Sísifo, né, só existe um problema filosófico realmente sério. Que problema é esse? O suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a questões fundamentais da filosofia. Então, se você quer responder filosoficamente se a vida vale ou não a pena ser vivida, certo? A gente poderia até nos remeter um pouco a Sócrates, que vai dizer, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Quanto mais você tem consciência da sua existência, do papel que você representa no universo,
para si mesmo, para o outro, né? E para quem acredita, para Deus. Quanto mais refletimos, pensamos, vamos chegar a uma conclusão de que o sentido da vida é algo que se constrói a cada momento a partir daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer, a partir daquilo que pensamos ou deixamos de pensar. Vamos perceber que a vida passa a ter sentido a partir do momento que cremos em que cremos, né? Se em Deus, se em si próprio, se no outro, no universo, né? Na própria existência. Portanto, que a filosofia nos possibilite essa condição de refletir sobre a vida numa perspectiva positiva da existência humana. Se tiver algo a ser avaliado, criticado, a ponto de não fazer mais parte da nossa existência, que isso seja e que isso aconteça, mas que permaneça em primeiro plano, em primeiro lugar, a nossa vida, o nosso viver, existir, e que tudo isso passe a fazer sentido, passe a ter significado de forma muito pessoal para cada um de nós. E que você, eu, nós, não tenhamos a vergonha de ser feliz, de sermos felizes, né? Como diz o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Portanto, a vida trata-se de um processo permanente de aprendizado, de busca de sentido, não é? E aí, que a gente fica aqui com essa mensagem, tá bom? Um forte abraço no coração, gratidão pela atenção e até mais, até outro momento. Valeu!